E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos começar com o relato de hoje, que é Os Olhos dos Mortos. Vamos ver. Olá, Ana, tudo bem? Estou enviando esses 2 relatos com o mesmo tema. 2? Parece que só tem um. Tá, vamos lá. Com o mesmo tema. Um aconteceu na minha família e outro eu fui testemunha. Todos os nomes estarão trocados. O meu tio Gabriel foi alcoólatra durante toda a vida. Ele era casado e tinha 7 filhos e trabalhava como eletricista de automóveis. Morava em uma favela no Rio de Janeiro, que na década de 60, 70 já era um ambiente pobre e bem violento para a época. Ao longo do tempo, foi ficando cada vez mais descontrolado e violento. Ele bebia todos os dias, batia na esposa, nos filhos, quebrava móveis e a família teve que intervir em vários momentos para evitar algo pior. Um dia depois de uma surra extremamente violenta que ele deu na esposa e com os filhos mais velhos já adolescentes, ele foi expulso de casa. Ele foi morar em pequenos quartinhos onde trabalhava o suficiente para pagar os pequenos aluguéis e beber. Os anos passaram, ele perdeu o contato com os filhos e a maioria dos membros do resto da família, como irmãos e até mesmo a mãe, minha avó, que ainda era viva. A situação dele chegou ao ponto da indigência. Ele quase não conseguia trabalhar, caiu doente e um compadre, amigo de infância, o acolheu para viver em um quartinho, nos fundos da casa, e lhe dava 3 refeições por dia, independente dele poder colaborar financeiramente ou não. Certo dia ele não conseguiu levantar mais da cama, foi levado para o hospital e morreu chamando por uma irmã a quem ele amava. O velório foi organizado pelo compadre dele. Na época, telefone era algo difícil. Então, o tal compadre teve que ir pessoalmente atrás da ex-mulher dele e dos filhos para comunicar o falecimento dele. Levou horas para que todos fossem avisados e pudessem chegar ao cemitério. Foram chegando aos poucos, um filho de cada vez. Faltando 15 minutos para o enterro, o último filho dele conseguiu chegar e todos se reuniram em torno do caixão. Os 7 filhos e a ex-mulher. E nesse momento o cadáver abriu os olhos. Do nada, ele estava morto há quase 30 horas, com os olhos fechados o tempo todo. Foi algo assustador. Mas vendo hoje, depois de tantos anos, percebemos que foi a última vez que materialmente ele estaria vendo a família que ele abandonou. Eita! A morta que chorou. Ali é outro relacionado ao mesmo tema. Alice vivia em uma família muito bem estruturada, com pai, mãe e um irmão caçula. Ela era extremamente apegada à mãe, que tinha sido uma mulher muito inteligente, mas que abriu mão de se formar para se dedicar à família. O pai dela começou como carpinteiro, era muito habilidoso e acabou montando uma fábrica de móveis, oferecendo total conforto material à família. Mas para poder construir e gerir esse negócio, ele às vezes tinha que trabalhar 12, 14 horas por dia. O irmão de Alice era muito social, cheio de colegas, vivendo na rua, uma típica criança dos anos 80, 90. Alice era estudiosa, tímida e ao longo do seu crescimento ela decidiu realizar os sonhos que a mãe dela teve. Estudou muito, aos 17 anos entrou para a faculdade de comércio internacional, falava inglês, francês e espanhol. Fez cursos extensivos, intercâmbios, etc. Aos 27 anos já era uma funcionária de alto escalão da Petrobras.
Tinha seu carro, sua independência, era muito bem remunerada, mas se recusava a morar sozinha, pois não queria ficar longe da mãe. Nas férias, ela organizava viagens com ela, saía nos fins de semana juntas. Enfim, viviam em função da mãe. Ela vivia em função da mãe. Quando Alice fez 25 anos, a sua mãe levou um tombo e quebrou a bacia. E devido a algumas complicações, ela foi confinada a uma cadeira de rodas. Alice pagou fisioterapia, médicos, cuidadores. Ela teve uma excelente qualidade de vida, mas como cadeirante. Depois de 11 anos de namoro, Alice decidiu se casar, além de ter levado um ultimato do namorado, né? A mãe dela implorou para que ela casasse, pois sonhava em ser avó. Alice organizou o casamento, alugou um espaço em um hotel chiquérrimo para ser o dia da noiva e da mãe da noiva, onde ela e a mãe passaram o dia sendo paparicadas. A mãe de Alice, ao vê-la deslumbrante de noiva, lhe disse: Alice, você está com 30 anos e está se casando hoje. Eu não posso lhe pedir para iniciar uma família imediatamente, pois você tem que aprender a ser uma esposa e se dedicar em construir o seu casamento. Mas te imploro que você aprenda a viver a sua vida, pois eu vivi a minha do meu jeito, com as minhas escolhas, cumpri a minha missão hoje. Alice casou-se, viajou em lua de mel e já queria voltar grávida para alegrar a mãe, mas esbarrou na opinião do marido, que lhe pediu pelo menos 2 anos para aproveitarem o casamento antes de pensarem em ter filhos. E foi o primeiro conflito entre eles. 6 meses após o casamento, a mãe de Alice foi internada de manhã bem cedo. Alice estava no trabalho e, ao receber a notícia, voou para o hospital e foi a tempo de olhar a mãe e ela falecer. Alice desmaiou, se desesperou, gritou, desmaiou de novo. No velório, entupida de calmantes, ela ficou mais controlada, mas permaneceu ao lado do caixão o tempo todo, acariciando o rosto da mãe, que mantinha uma expressão muito serena, como se dormisse. Na hora fatídica de fechar o caixão para o sepultamento, Alice voltou a se desesperar, agarrada ao caixão. Ela gritava: Mãe, não me abandone! Mãe, me mostra que você me ouve! Me mostra que você está do meu lado! Mãe, não se vá! Mostre que você nunca irá me abandonar! O marido de Alice tentava lhe tirar dali, mas ela, agarrada ao caixão, não se soltava, quando de repente os olhos do cadáver abriu-se e escorreram 2 lágrimas. Tudo silenciou nessa hora. Ninguém falou nada. Uma senhora próxima disse: Pronto, Alice, sua mãe lhe mostrou que não te abandonou. Ela te ouve e te vê e sempre estará ao seu lado. Mas esse seu desespero a fará sofrer muito. Portanto, se alegre por esse milagre e se conforme com a vontade de Deus. Alice acalmou-se imediatamente, beijou a fronte de sua mãe e abençoou a sua ida, declarando calmamente o seu amor e dando o seu adeus. Fechou o caixão, o sepultamento prosseguiu. Alice retornou para casa triste, mas 5 dias depois retomou o trabalho. 1 ano depois teve a pequena Yasmin, 5 anos depois teve o Júnior, e ela diz que sente a presença da mãe e de tempos em tempos sonha com ela dizendo que está bem e que está orgulhosa dela ter amadurecido e ter conseguido ser uma excelente profissional, boa mãe e uma esposa exemplar. PS. Durante o cortejo da mãe da Alice, uma moça que era conhecida da família e era enfermeira quis argumentar o motivo da abertura dos olhos e as lágrimas que escorreram serem fluidos normais post-mortem.
mas foi devidamente calada pelos presentes. A explicação não era necessária. Obrigada, Ana, por ter lido esse relato. Dê um beijo na Penélope, no Vitório, no Matheus, e para você um grande abraço e um beijão. Muito obrigada. Um beijo para você. Eu acho que por mais que tem explicação científica, é muita coincidência. E eu não acredito em coincidências assim. Foi mesmo um sinal. Talvez tenha usado da possibilidade do corpo ainda poder responder dessa forma, com fluidos e algum tipo de movimento, usando essa possibilidade que o corpo ainda dava. Talvez através disso ela tenha conseguido dar um sinal, não é? Assim, ela não ia poder sentar no caixão e falar, né, alguma coisa tipo, olha, fique tranquilo, né? Dá um sinal, ela pediu um sinal e de repente acontecer isso. É que o corpo, bem na hora que ela pede o sinal, o corpo resolve dar o... Então eu não acredito em coincidência, por mais que é possível isso acontecer, tem explicação, mas o timing foi muito correto. Então acho muito interessante. Então 2 relatos de abertura ou fechamento de olhos num momento assim que, né, curioso. Se você tem algum relato nesse sentido, durante o velório, olhos se abrirem, olhos se fecharem, manda pra gente. Eu tô lembrando aqui de um outro relato, até achei se não era o mesmo que eu tava lendo aqui, mas não, da mulher que tinha vários filhos espalhados pelo mundo, sei lá. Ela tinha, eu não sei, vamos dizer aqui 6 filhos, não lembro. E aí cada um morava num canto, e quando ela faleceu, nem todos estavam perto, né, para chegar a tempo. Então foi demorando, foi chegando um, depois outro, e tinha um que morava longe. E foi o último que conseguiu, né, que chegou. E aí a pessoa que contou o relato disse que foi percebendo que a mulher que estava morta ali, ela estava com o olho um pouco aberto. Ela não estava com o olho totalmente fechado. Só que conforme chegava um filho, depois chegava outro, o olho dela ia cerrando, ia fechando. Mas aí ainda estava abertinho. E na hora que o último filho chegou, que ele chegaria mais atrasado, porque estava numa viagem, estava longe, não sei. No momento em que o último filho chegou, o olho dela terminou de fechar. Como se ela esperasse todos os filhos estarem ali para ela finalmente descansar. Então eu acho muito interessante esse lance aí dos olhos dos mortos. Se você tem algum relato, manda pra gente, ok? Ou alguma opinião a respeito, deixa aqui nos comentários. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.